Universidade Rinode Áudio da Semana. Quanto mais disciplinado você for, mais liberdade você terá. Iago Molina, Imperial Diamante do Rinode Group. Quando eu iniciei há quase 9 anos atrás, era um sonho estar junto com os grandes da indústria como você. E como é que eu fui parar dentro da Rinode, do marketing multinível? Eu não conhecia esse modelo de negócio, nunca tinha ouvido falar nem no modelo de negócio, nem na empresa. E aí foi quando eu estava no corredor da faculdade de engenharia, precisando ganhar uma renda a mais, porque eu ganhava muito pouco, eu ganhava só R$ 1.000 por mês, e eu precisava ganhar um a mais. Aí um cara, que na época era um conhecido de vista meu, hoje é um grande amigo, que é o João, sou muito grato à vida dele, e ele me parou no corredor da faculdade e falou assim: cara, eu tenho um projeto pra você, uma oportunidade, quero que você veja. E a única pergunta que eu fiz pra ele foi: dá pra ganhar dinheiro? Ele falou: com certeza, um bom dinheiro. Eu falei: maravilha. E aí ele marcou uma reunião comigo e eu fui pra essa reunião. E eu jurava que era alguma coisa de engenharia civil, porque ele era meu veterano na engenharia. E aí foi quando eu me adentrei nesse mundo, fui conhecer o que era realmente o marketing de rede, a Rinode, e eu vi a grandiosidade do negócio. Então foi assim o início, assim, para eu começar a entender o que era. Então, o que te fez realmente acreditar na Rinode quando você tinha 21 anos, né? Há 9 anos atrás? O que me fez acreditar foi o fato, antes mesmo do acreditar, né? O que me fez precisava do dinheiro. Então é muito bonito eu chegar hoje e virar e falar assim para as pessoas, né? Ah, qual foi seu propósito? Hoje a gente tem muito isso, né? Negócio do propósito. Eu falo, não queira ter propósito, sim responsabilidade. Que você com responsabilidade você vai achar seu propósito. Então no início eu queria alguma coisa para eu ganhar dinheiro e eu vi aqui uma oportunidade de eu alavancar financeiramente. Comecei muito bem, na época tinha os traduções Gold, né? E eu falei, caramba, esse produto, os universitários, que é a galera de faculdade, né, não tem dinheiro. Então ninguém tem dinheiro na faculdade, mas as pessoas querem andar cheirosas. E a gente tem uns produtos de altíssima qualidade com preço muito em conta. Eu vendo essa situação, falei, opa, eu consigo ganhar um dinheiro aqui revendendo esses produtos. Só que eu vi que não só eu queria fazer isso, ganhar uma renda a mais, mas também outras pessoas. E aí eu falei, pô, eu posso começar a construir minha equipe. E aí, o que me fez acreditar foi quando não só eu comecei a ter resultado, mas as pessoas começaram a ter resultado também. Então, eu acho que o acreditar, uma coisa é quando acontece com você, outra coisa é quando você ajuda outras pessoas, ensina outras pessoas e passa a acontecer com ela também aquilo. Então, a minha primeira virada de chave no acreditar foi quando eu vi não só eu tendo resultado, mas outras pessoas tendo resultado. E aquilo para mim foi incrível. Falei, caramba, então quanto mais pessoas eu fizer com que elas tenham resultado, o meu é consequência. Aí essa foi a minha primeira virada de chave assim, pro acreditar. E isso me dá um gancho para falar, né? Muitas pessoas acham que multinível é só sobre vendas, né? E olhando assim de perto, nós vamos ver que é um modelo de negócio que pode, assim, transformar gerações. Então não é só vender, é muito mais do que isso. E o que você falaria para uma pessoa que acha que esse negócio é só sobre vendas? E quando você fala de transformar uma geração, tem total razão. Eu tenho certeza que os estudantes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, dos anos de 2017 e 2018, transformaram aquela geração de estudantes. Por quê? Porque na faculdade a gente fazia reuniões com 500 pessoas no auditório. Era o auditório da faculdade. 500 pessoas. Exato. Foi até engraçado te contar essa parte da história, e já falo sobre isso, das pessoas entenderem que não é apenas venda, e sim transformação. Foi quando a gente começou a fazer as reuniões. É até engraçado que a gente pegava o CAENG, o Centro Acadêmico de Engenharia, para fazer as reuniões do nosso negócio, da Rinode. E aí a gente começava a fazer as reuniões, o pessoal, nossa, as reuniões do Centro Acadêmico da Engenharia tá bombando. E eram as nossas reuniões do marketing de rede. Só que mais pra frente, eu fui batendo os níveis, ganhando mais dinheiro, e aí eu comecei a ter uma condição financeira boa. Desde que eu chego na reitora, era vice-reitora lá, alguma coisa do tipo, que organizava lá os eventos, o teatro, e eu quis fechar o teatro, pagar o teatro para um evento privado do meu negócio. Eu comecei estudando de engenharia, quem que vai financiar esse evento? Eu. Ela, como assim? Exatamente. E a gente alugava toda semana o auditório central da faculdade, que era no primeiro andar. A UERJ tem 12 andares, se não me engano, que é um prédio que tem um giro de 25 mil alunos lá,
diariamente. Então todo mundo chegava, para chegar, tinha que passar no auditório. E muitas aulas à noite. E era à noite as reuniões. Então as pessoas ficavam querendo entender o que era aquele modelo de negócio, como fazer, como executar, enfim. E aí, o fato da venda, muitos tinham esse preconceito de ser o vendedor, né? Aquela pessoa tem aquele preconceito antes e a venda transforma vidas. E a gente foi tirando esse preconceito do estudante de engenharia, e eu falo que ajudou essa geração porque nosso sistema educativo ensinou as pessoas a vender. Não é só vender um produto, é vender uma ideia, saber se vender, se portar. Então, a venda, aquela pessoa tem aquele preconceito daquele vendedor chato. Mas se você sabe se vender, você é o protagonista da sua vida. Se você não sabe se vender, o fato vender, você vai continuar não sendo protagonista, ou seja, não vai ter resultado igual uma pessoa de sucesso. Então, toda pessoa de sucesso é um bom vendedor. Então, qual é a postura, o comportamento ideal para aquelas pessoas que realmente acreditou realmente na oportunidade para chegar no seu objetivo, aonde querem chegar? Primeiro ponto, é saber lidar com pessoas. Porque as pessoas acham que é uma empresa de venda de produto cosmético e acham que é só apenas isso. E a gente estava falando também no almoço, né? A Thalita, o Fred, enfim, sobre esse lidar com pessoas. Hoje em dia, eu até brinco, em terra de inteligência artificial, quem tem relacionamento humano é rei, né? Exatamente o que eu falei no podcast anterior. Bacana. E aí, esse relacionamento humano é fundamental para você, porque hoje em dia as pessoas não têm empatia, não sabem lidar, qualquer problema que chega até elas não sabem resolver esses problemas, às vezes ficam estressadas, às vezes falam, nossa, tá muito difícil, e para. Então, primeiro ponto, saber lidar com pessoas, consequentemente já entra o segundo ponto, que é a inteligência emocional. Quem tem inteligência emocional bate imperial. Porque aqui ganha mais quem resolve mais problema. Eu até brinco com a galera. Você acha que o meu dia é todo mil maravilhas? Não. Todo dia, a certeza que eu tenho é que eu vou resolver problemas. E se você não está resolvendo problemas no seu dia, é sinal que o seu negócio não está crescendo. Está muito parado, sabe? Então, primeiro, lidar com pessoas, inteligência emocional e você ter a ideia que é um negócio que você precisa trabalhar com constância. Não é uma semana você vai fazer e vai ter resultado. Não. 1, 2, 3 meses. E aí sim você vai construindo o seu legado e o seu negócio. Então, para mim, são esses 3 pontos. Você realmente saber lidar com pessoas, que é o relacionamento humano, inteligência emocional e constância. Eu diria, né, aquilo que a gente estava falando anteriormente também, é a conscientização dessas pessoas. E eu dou muito como parâmetro GoPro, em que é tão importante as pessoas terem essa consciência que do consultor ao diamante é o momento dele estagiar nesse negócio. Isso. Ele tem que ter essa consciência de que é como lá 5 anos do período de uma faculdade. Só que aqui vai ser menos tempo. Exato. E o investimento vai ser menor. Né? A pessoa acha que entrando aqui no negócio, ela já vai automaticamente. Nunca ganhou 7 mil reais por mês na vida. Uhum. Aí aqui ela acha que tem que ganhar do dia para a noite. Né? Não quer passar por essa fase de estagiário, né? Exatamente. E a consciência que a pessoa tem que ter da matemática, né? A lei dos números. Sim. Cada 10, 1, depois... Nossa, no meu início... Essa consciência... Eu me cadastrei no dia... Iniciei, né, minha jornada empreendedora no dia 16 de dezembro de 2016. No dia 16 de dezembro de 2016 até o dia 15 de janeiro de 2017, eu tinha tomado 68 nãos. Porque as pessoas acham, eu cheguei em altos patamares rápido, só que meus primeiros 30 dias, meu primeiro mês de negócio, foi horrível. Eu podia muito bem... E eu fiz a lei dos números, eu executei. Mas eu entendi desde o início. Se você não está crescendo no negócio, ou você está fazendo pouco, ou você está fazendo errado. Exatamente. E no meu caso, eu estava fazendo alguma coisa de errado, só não sabia o quê. Por isso que é importante estar nos eventos, estar nos treinamentos, ouvindo podcasts. Porque vai ser viradas de chaves que você vai tendo para ir vendo, ajustando os pontos cegos, que nem mesmo você enxergava, para começar a enxergar e evoluir. Isso que aconteceu comigo. Exato. E nessa jornada, Iago? Eu sei que na nossa jornada são inúmeros desafios, né? E o que você apontaria como, assim, o seu maior erro nesta caminhada? Perfeito. A gente sabe que aprende demais com eles, né? Eu falo que tanto o meu maior erro foi o meu maior acerto nessa caminhada. Qual foi o meu maior erro e o meu maior acerto? Confiar nas pessoas. Porque eu sou o tipo de cara que eu confio 100% na pessoa.
Então, o meu maior erro foi ter confiado nas pessoas certas e estar com elas até hoje. E o meu maior acerto, né, foi confiar nas pessoas certas e estar com elas até hoje. E o meu maior erro foi confiar em pessoas erradas e eu não estar com elas mais, entendeu? Que muitas vezes dedica tempo, energia. Então, eu falo que nesse negócio... E você não vai saber de fato, sabe? Você pode até sentir, assim, mas lá na frente é que você vai saber. Eu me lembro quando eu percebi que esse negócio, ele podia, assim, mudar. Sabe aquele momento do clique? Sim. Aquele momento em que a gente percebe que esse negócio pode mudar a nossa história, em que depende realmente da forma que nós encaramos e que vamos construir, que para tudo existe estratégias. Sim. A partir do momento que a pessoa decide fazer assim profissionalmente. Qual foi o momento em que você olhou realmente a sua trajetória e falou assim, eu vou fazer esse negócio até dar certo? Perfeito. Porque vai dar certo. Essa certeza, de fato. Foi uma data pra que é o que faz a gente continuar. Sim, né? foi uma data para mim muito marcante, por quê? Foi no dia 23 de dezembro de 2016. Olha o que aconteceu. Eu me cadastrei no dia 16 de dezembro e eu fui pro Rio fazer faculdade de engenharia civil na UERJ. Então eu não conhecia ninguém no Rio. Então quando eu vi a nossa oportunidade, eu falei, nossa, eu vou bombar em Juiz de Fora, que é onde eu estudei o ensino médio. Aí fui lá mostrar para meus 10 melhores amigos. Quando eu mostrei meus 10 melhores amigos, eles falaram que era furada, que não ia dar certo, que era pirâmide, na época tinha muito preconceito. E eu tentando explicar a eles, mas é aquilo. Tem pessoas que não querem explicação, elas só não querem. E quando eu tomei aqueles nãos, eu falo que o Iago não foi imperial diamante apenas em 2 anos. Desde os 14 anos eu comecei a morar fora de casa. Então, dos 14 aos 17, eu morei fora de casa, em Juiz de Fora. Dos 17 eu fui pro Rio, então eu vi meus pais só de 3 meses. Quando eu vi meus pais só de 3 meses, sou um cara muito família, eu gosto de estar final de semana, domingo é uma época que você tá com almoço de família, e eu não tinha esse dinheiro para ir lá ver eles. E aquilo me deixava muito chateado, muito triste. E eu comecei a transformar esses sentimentos ruins em coisas boas. Eu ficava sexta-noite, sábado, domingo, o dia inteiro fazendo o quê? Estudando. Eu ficava estudando o dia inteiro, porque eu achava que a faculdade era a única coisa que ia me dar uma vida melhor. Então, quando eu vim para o negócio, para a Rinode, quando eu tomei esses nãos, desses meus 10 melhores amigos, que eu fiz uma reunião no condomínio de um amigo meu, lá em Juiz de Fora, no dia 23 de dezembro, véspera de Natal, tomei aqueles 10 nãos, aquilo lá foi quando eu ressignifiquei, transformei sentimentos ruins em coisas boas, e eu falei, eu vou fazer dar certo, eu vou voltar para o Rio de Janeiro, assim que passar o Natal, eu vou voltar para o Rio de Janeiro e vou fazer dar certo. Então, lá, sem mesmo ter dado certo, ou ter cadastrado alguém, ou ter tido um mínimo de resultado, eu não tinha resultado nenhum. Mas é muito mais um jogo mental, é você tomar a decisão, sabe? Não é porque muitas vezes a pessoa, se eu chamar fulano e esse fulano iniciar, se isso daqui der certo, não, você já tem que decidir dar certo antes de qualquer coisa dar certo. Então, pra mim, foi naquele ponto, sabe? Que eu vi que aquilo lá ia ser pra mim mesmo, internalizei e comecei. E aí, 2 anos depois, a minha vida se transformou absurdamente. Eu saí de um salário de estágio de R$ 1.000, 2 anos depois eu estava ganhando mais de 60 mil por mês, ganhei uma BMW, ganhei uma Evoque, viagem para Cancún, viagem para cruzeiro, viagem para resort. Minha família, meu pai nunca tinha viajado de avião, eu levei ele para Cancún. Minha mãe nunca tinha viajado de cruzeiro, meu irmão nunca foi para Disney, ninguém da minha família tinha viajado de avião até então, sabe? E aí começaram as transformações. Imagina se eu tivesse escutado aquelas pessoas. Imagina se eu não tivesse corrido atrás dos meus sonhos, né? Enfim. O que você diria para alguém que confunde essa liberdade de ter um negócio próprio, né? Aliás, faturamento com liberdade. Sim. Ou liberdade com faturamento. E as pessoas confundem liberdade com não fazer nada. Exato. Liberdade como não fazer nada. E qual que é o ponto? Uma frase que fez muito sentido para mim há anos atrás, e eu demorei para entender ela. Foi o seguinte, quanto mais disciplinado você for, mais liberdade você terá. Eu falei, cara, como assim? Então, quanto mais disciplinado você for no trabalho, mais liberdade você vai ter no seu trabalho, porque ele vai constituir um negócio sólido. Quanto mais liberdade, quanto mais disciplina você tiver na sua vida financeira, mais liberdade você vai ter financeira. E aí, o que é liberdade para mim? As pessoas confundem liberdade como você tá com a sua agenda vazia. Não é isso. Liberdade é
A Rosana decidiu estar aqui nesse podcast, me convidou e o Iago decidiu estar aqui. Então a gente tem liberdade para decidir. E decidir horário, dia. Exatamente. Por exemplo, esse ano eu estava dando uma palestra no dia do meu aniversário, mas quem decidiu isso foi eu. Ninguém mandou eu estar lá. Quem decide a gente palestrar, estar nos eventos, somos nós, porque nós somos donos da nossa agenda. Essa é a maior liberdade. Se você decidir ficar um dia todo, hoje, sábado, ficar o dia todo comendo Nutella e vendo Netflix, é a sua liberdade. Só que as pessoas acham que é só isso. Não. Liberdade é você ter o poder de decisão sobre a sua agenda, sobre as suas ações. E isso, para mim, é fantástico. Por quê? Quando você tem liberdade, você começa a construir essas outras liberdades. A liberdade financeira, a liberdade de tempo e geográfica. Então, a primeira liberdade é aqui, ó, na sua cabeça, no qual você entender que não é apenas não fazer nada, mas sim você ter horários, metas, rotina, agenda. Uma das perguntas, Rosana, que mais me faz no Instagram, sabe? As pessoas falam assim, cara, mas como é que é a sua rotina? Porque acha isso de liberdade, eu tô sempre rodando para um lado, para o outro. Só esse mês foi 5 estados diferentes que eu passei. Eu viro para a pessoa e falo assim, cara, como que você acha que é a minha rotina? Porque acha que a rotina é perfeita, né? Que é toda livre e tudo mais. Não é assim. A rotina, ela se baseia na meta da pessoa. Por que na meta da pessoa? Se a pessoa tem uma meta muito alta, ela vai ter que ter uma rotina muito mais forte de trabalho. Se a pessoa tem uma meta mais baixa, ela vai ter uma rotina mais leve, entende? E tem momentos da vida, teve épocas do seu negócio, nesses 36 anos de trajetória, né, Rosana? Que essa rotina foi assim. Meu Deus. Negligenciava até o sono, família, para dar um all-in, sabe? Esquecer menino na escola. E, exatamente, então já passou por tudo isso. Aí a pessoa acha que, então, peraí, como é que é a sua rotina? Não, você tem que ver qual que é a sua meta. Aí a sua meta vai basear a sua rotina. Então, isso de liberdade, hoje é o que mais se vê na geração Z, né? Ah, não, quero ter liberdade, quero ter liberdade. Então, peraí, paga o preço primeiro para ter liberdade, tenha disciplina. Exatamente. Então, essa frase para mim é muito importante. Quanto mais disciplinado você for, mais liberdade você terá. Você, por exemplo, saiu de uma cidade para ir para outra cidade, quer dizer, também mudou de ambiente, né? Mudou com certeza o seu círculo também de amigos, né? O quanto isso influenciou na sua jornada? Nossa, ótima pergunta. Isso daí para mim foi o ponto-chave da minha jornada foi isso. Por quê? Eu, com 14 anos, saí numa cidade de 10 mil habitantes. Os meus pais deram tudo deles para me dar um ensino médio de qualidade particular. Eles se abdicaram de tudo. Eu lembro muito bem, quando eu comecei a fazer o primeiro ano do ensino médio, meus pais não saíam mais final de semana. Eles estavam construindo a nossa casa e aí eles pararam a obra e a obra investir na educação. Exato, e a obra e não tinha piso na casa. Então a gente ficou morando a casa grande, bonita, mas não tinha piso. Ficamos morando no cimento mesmo, sabe? Eu lembro que a minha mãe de 15 dias tinha que lavar a casa porque eu pegava muita poeira, o cimento, porque o piso é mais tranquilo você passar pano, sabe? E aí, com 14 anos, eu fui estudar em Juiz de Fora, num colégio de excelência. Que na época, em 2010, 2009, a mensalidade já era 600, 700 reais. Naquela época. Para os meus pais, isso era muita coisa. E naquele colégio, eu comecei a ver pessoas com carro do ano. Os pais iam buscar as pessoas com o Discovery. Eu lembro até hoje, tinha uma menina na minha sala que o pai dela ia buscar ela com a Discovery 4. Um carro da Land Rover, grandão. E aí eu vi aquilo e falava, caramba, tem pessoas com esse acesso. E as pessoas indo fazer viagens internacionais, indo pra Disney. E aquilo, eu nem conhecia a Disney. Só dos desenhos, sabe? Mas eu não sabia que tinha que ter como ter esse acesso. Então eu vi os carros. Aí, trabalho escolar, tinha época que eu tinha que ir na casa dos meus amigos. Vamos lá em casa fazer o trabalho. Aí eu chegava nos condomínios fechados. Eu falei, caramba. Então, pra mim foi fundamental. Meus pais nem sabem disso. Depois eu vou até passar o podcast pra eles. E eu agradeço muito a eles. Dou honra sempre meus pais por ter me colocado. Porque se não fosse aquele colégio meu particular ali, ter estudado naquele colégio particular com aquelas pessoas e ver que aquilo existia, porque primeiro você tem que ver. Uma coisa, quando você vê, você não tem como desver. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu falei, cara, eu preciso ter alguma coisa. E quando eu vi a Rinodê, eu lembro até hoje. Lá em Mar de Espanha tem 2 empresários muito fortes. Eles são irmãos. Eles sempre compram uns carros juntos.
E hoje em dia eles têm até uma Dodge Ram. Os dois têm os Dodge Ram, aquelas grandonas, sabe? E aí, na época, eles tinham uma Evoque, Land Rover Evoque. Quando eu vi o plano de negócio, eu falei assim... E tava lá. Exato, Evoque. Imperial. Eu falei, caramba, se eu trabalhar aqui... Eu não nem fazia ideia como, sabe? Mas aquele sonho estava tão grande. Falei, eu posso ter aquele carro que os maiores empresários da minha cidade têm e um dos carros que o pai da menina ia buscar ela no colégio. Então, foi um conjunto de coisas que foram, quando eu vi o plano, porque graças à ambiente, se eu não tivesse naquele ambiente, eu não tivesse tido aqueles acessos, talvez eu não teria aquela ambição de querer mais, sabe? Então eu lembro que eu fui, no entanto, olha que bacana, que a gente fala de ambiente, que eu ganhei a BMW e a Evoque, eu ganhei a BMW e a Evoque, eu nem sabia dirigir. Olha isso. Não sabia Não dirigir. sabia, não tinha carteira de motorista, porque eu só queria ganhar os carros. Você para pra pensar assim, depois eu refletindo, eu tava tão focado que eu não tinha nem tempo para tirar a carteira de motorista e nem queria tirar, eu só queria ganhar. Então, eu cheguei a ter 500 mil de carros na garagem sem saber dirigir. Por quê? A ambiência. Eu vi aquele ambiente, eu queria conquistar aquelas coisas e aí eu achei a ferramenta. Quando eu achei a ferramenta, foi 2 anos. 21, dos 21 aos 23, sem parar. De segunda a segunda, 24 horas por dia. Ia dormir 2, 3 horas da manhã, acordava 8 horas da manhã. Tomava o shake de cappuccino na época, eu gostava. Eu vivia com shake de cappuccino só. Fiquei 2 anos sem parar, eu juro pra você. Foi 2 anos de abdicação total, porque eu queria entrar naquele ambiente que um dia eu vi que existia. E aí eu tinha encontrado a ferramenta. Então, fundamentalmente, para mim, essa pergunta aí foi chave. E o que você diria para jovens como você, para a galera da geração Z, né? Sim. Que quer empreender, mas que tem medo de arriscar, que acha muito arriscado. O que você Exato. diria para essa galera? Hoje em dia, as pessoas, elas estão muito... A geração Z, né? Pessoas ali dos 17 até os 28, estão valorizando, sim, a saúde, a qualidade de vida, isso tudo é muito importante. Só que para mim, e para grande parte para todos os meus mentores, não existe equilíbrio. Eu falo que a vida é um pêndulo. Como assim um pêndulo? Vai ter hora que você vai ter que desequilibrar pro trabalho, e vai ter hora que você vai até mesmo tirar um pouco o pé do trabalho e desequilibrar, e tá muito focado na sua saúde, por exemplo, sabe? Então a vida é um pêndulo. Hoje em dia as pessoas querem estar tudo muito bem, alinhado e tudo mais. Não que as outras áreas tenham que estar ruim, não. Mas eu vou dar um exemplo. Eu tenho um sonho de fazer o Ironman. O Ironman é 42 de corrida, 180 de bike e quase 4 km de natação. Eu sei hoje que a rotina que eu tenho de reuniões, trabalho, eu não consigo fazer o Ironman. Então, é um plano muito mais para frente, quando já tiver a vida totalmente estabilizada, estabelecida, com as minhas metas batidas profissionais, sabe? E aí, com vários imperiais. Exato, como você. Pelo menos uns 40 imperiais na rede, exato. Entendeu? E aí, como você. E aí, qual que é o ponto-chave? Hoje em dia, a geração, ela não quer se abdicar de algumas coisas, elas querem todos os prazeres ao mesmo tempo, sabe? E se abdica de prazeres momentâneos para ter recompensas permanentes. Então me preocupa muito essas pessoas não terem recompensas permanentes, sabe? E aí por isso que a geração está cada vez mais frustrada, porque quer ter vários prazeres, a dopamina está muito forte, dopamina de internet, celular, TikTok, Instagram, são várias coisas hoje nessa geração. Então eu falo para eles que se não só a geração Z, todo mundo entender que a vida é um pêndulo, vai ter momentos de extrema abdicação. Por exemplo, eu tô fora de casa desde segunda-feira. Só volto para casa na próxima sexta-feira. Então aí, 14 dias fora de casa. A minha namorada, esse final de semana eu não tô com ela. É uma abdicação, concorda? Então eu tô me abdicando para quê? Para algo ainda maior. Mas tem final de semana que a gente sai, pega um voo, vai para Gramado, fica o final de semana em Gramado. Entende?
Aí tem esse final de semana, eu tava vendo, esse final de semana eu tô trabalhando. Exatamente. Então, eles precisam Equilíbrio. entender exatamente. Aí que tá. Esse é o equilíbrio. Esse é o equilíbrio que eu acredito, entendeu? Eu não acredito que esse equilíbrio, não, meu dia todo certinho, bonitinho, balanceado. Não, eu acredito nesse tipo de equilíbrio como um Exato. pêndulo, entendeu? E o que eu percebo também, Iago, que você tem uma presença forte nas redes sociais. Qual o papel delas no seu crescimento? Bacana. Olha que legal. Hoje eu sou no nível de Imperial Diamante, né? Quando eu bato Imperial Diamante, janeiro de 2019, então há 6 anos atrás, só tinha 3 fotos no Instagram. Eu nem usava Instagram, eu tinha 1.200 seguidores. Nem usava Instagram pra nada, não sabia nem mexer direito. Não postava e cheguei no patamar. 6 anos se passaram. Hoje a gente está concorrendo como jovem empreendedor da ABVD, da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, como influência nas redes sociais. Olha como mudou. E a gente precisa entender que o mundo mudou, as coisas mudaram. Se você não se atualiza, você fica para trás. Por isso que eu quero te parabenizar aqui por esse podcast, é sensacional. Você tem 36 anos de trajetória. 36 anos de trajetória. Quando você iniciou nas vendas, você nem imaginava, que nem existia podcast, e você está fazendo. É a primeira da nossa indústria que eu vejo estar fazendo um podcast com constância, sabe? Então isso é sensacional. Isso, assim, é disruptivo. Igual o Instagram, eu tô postando Reels todos os dias. Por quê? Quem é visto é lembrado. E a gente está numa fase, 2025, esse podcast vai ficar gravado por gerações e gerações. Exatamente. Entende? Histórico. Exatamente, 2025. A gente tá fazendo o quê? O podcast. Eu faço lá, gravo os Reels. A gente ainda não acertou pontos. Ó, você que tá ouvindo aí, não acertamos ainda o ponto exato do marketing multinível, que é o modelo de negócio, junto com a estratégia digital. A gente está caminhando para isso, porque a gente acabou de ter uma super convenção agora em abril, atrelando, final de março, né, na verdade, atrelando a estratégia do modelo multinível com o digital. Então a gente ainda, quando a gente acertar o ponto, a gente está caminhando para acertar. Quando a gente acertar o ponto desse podcast, vai atrair leads. Porque a gente, os milhões que você ganhou, você nem se pode abrir aqui, não vamos nem falar, nós o povo vai até assustar. Com o negócio, foi no offline, isso é surreal. Só que a gente vai continuar. E você acredita que dá para crescer nesse negócio sem usar as redes sociais? E por quê? Vamos lá. Eu acredito sim que dá para crescer nesse negócio sem as redes sociais. No entanto, eu cresci, ok? Só que eu acredito que é aquilo. Por que você cresce, só que é muito local, muito reduzido? Já que você tem o poder das redes sociais também, por que você não agrega isso, sabe? Mas eu não acredito que você chega de duplo diamante para cima sem as redes sociais. Até diamante, eu acredito. Hoje, tá? Hoje. Um exemplo, os meninos da Bolívia. O Sandro falou muito bem eles estão usando o TikTok muito forte. E que lá o TikTok ainda é mais forte. No Brasil é muito forte também, mas lá para negócio também o TikTok é forte nos países latino-americanos. Eles estão usando isso muito para o recrutamento. Ou seja, eles estão no nível de triplo diamante e estão indo para Imperial. Inclusive teve um novo Imperial na Bolívia, sensacional. Por quê? Estão usando muito forte as redes sociais. Iago, se eu pudesse falar com a Rosana de alguns anos atrás, de 36 anos atrás, sim, eu diria, vá com medo mesmo, mas vai com velocidade. Sim. E eu me lembro muito bem de 2 frases dos meus patrocinadores diretos, que é minha mãe, sim, e a Adelaide. Eu me lembro que quando eu vim para cá, a Adelaide falou para mim assim: Rosana, faça esse negócio como se fosse a última oportunidade da sua vida. E eu me lembro que eu estava muito na dúvida se eu deixaria o meu emprego lá como funcionária pública em São Paulo, ou se eu fazia esse negócio realmente período integral. E eu conversando com a minha mãe, que glória a Deus, tinha uma visão incrível, dou glória a Deus por ter sido patrocinada pela minha mãe. Sim. E ela falou o seguinte para mim: Rosana, olhe para frente e não olhe para trás. Siga em frente, não olhe para trás. Né? Então, uma pergunta. Se você pudesse falar alguma coisa, mandar um áudio para o Iago,
de 21 anos, lá quando começou há 9 anos atrás, o que você diria para esse Iago? Perfeito. Eu diria o Iago de 21 anos que a constância é a chave para os resultados. Porque teve um momento ali em 2019, quando eu bati o meu nível de Imperial, eu perdi um pouco da constância. Eu fui voltar com a pandemia online e hoje em dia eu não paro. Desde quando voltou a pandemia eu não paro, eu tô sempre rodando. Por quê? Aquele período de 2019, 2020, como eu fui perdendo a constância, para voltar foi muito difícil. Quando você perde a constância, você também vai perdendo o ritmo de negócio. Você iniciar uma coisa é muito mais fácil do que você recomeçar. Quando eu falo, e aí tinha época que eu ficava alguns dias sem dar caseira. Por que eu não posso mostrar um plano todo dia ou a cada 2 dias? Sabe? Você não perder essa constância. Então eu falaria pro Iago ali de 21 anos para manter a constância. Você acabou de ouvir Quanto Mais Disciplinado Você For, Mais Liberdade Você Terá com Iago Molina, Imperial Diamante do Hinode Group.